boa noite. Meu nome é Giovana, eu sou graduanda do terceiro ano do curso de enfermagem aqui da UEM. Hoje nós vamos falar sobre a atuação da enfermagem na prevenção de lesão por pressão na população idosa. Para este mini curso, eu fui orientada pela professora doutoranda em enfermagem Mariana, sobre coordenação da professora Vanessa. Bom, hoje nós iremos abordar então sobre a nossa pele, quais as suas camadas, quais os fatores de risco para o desenvolvimento das lesões. Vamos classificar essas lesões e ver quais são os tipos, alguns dos tipos que existem. Também abordaremos o tratamento, a prevenção e assistência de enfermagem aos idosos com lesão por pressão. Para iniciarmos então, vou falar um pouco sobre a constituição da nossa pele. A nossa pele ela é uma barreira protetora contra os agentes externos, exercendo diversas funções além da proteção. Como, por exemplo, a gente pode ter a regulação da temperatura corporal, a gente tem a percepção dos estímulos dolorosos, a gente tem a participação na síntese de vitamina D e entre outros. Em relação às camadas, então, que a pele possui, estão a epiderme, que é a camada mais externa da pele. A epiderme é essa camada que é visível ao olho nu. Nela, a gente encontra os pelos e as unhas. A segunda camada é a derme. A derme é uma camada mais intermediária, onde estão localizados os folículos pilosos, os nervos sensitivos, as glândulas sebáceas, que são as responsáveis pela produção do sebo, e também as glândulas sudoríparas, que são as responsáveis pelo suor. Por fim, a gente tem a hipoderme, que é uma camada mais inferior, onde se encontram as células adiposas e a gordura, além de ser responsável também por manter a temperatura do nosso corpo. O processo de envelhecimento populacional, como já foi dito em outros encontros, está acontecendo de modo bem acelerado. E nos últimos anos, isso vem gerando uma demanda maior, um cuidado, uma atenção maior para essa população. Nós podemos observar, então, que nos idosos, conforme o processo de envelhecimento, eles vão sofrendo alterações fisiológicas, essencialmente em relação à sua pele. Notamos uma diminuição na elasticidade, na textura da pele, uma diminuição da massa muscular e uma redução também na frequência da reposição celular. Fatos que tornam a pele do idoso um pouco mais frágil e mais suscetível ao desenvolvimento das lesões. Podem ser induzidas em muitos momentos também por fatores externos, como a fricção, o cisalhamento, a pressão, a umidade, que são alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento das lesões. Pensando nesse aspecto, então, eu elenquei alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento da lesão. A idade avançada é um fator de risco, considerando que já foi dito no começo, pela perda da elasticidade da pele, da textura, da diminuição da massa muscular e da redução da frequência de reposição celular. A presença de comorbidades, como a hipertensão arterial e a diabetes mellitus, muito comum entre os idosos, elas são fatores de risco, pensando nas hipertensões, que atuam negativamente na circulação, e quando há uma presença de ferida, ela pode gerar uma isquemia e assim reduzir o aporte de nutrientes, que vai fazer o quê? Vai dificultar o processo de cicatrização daquela ferida. A diabetes, ela pode provocar uma diminuição da sensibilidade. Então, o idoso acamado, o idoso cadeirante que tem diabetes, ele pode não sentir a fricção que está acontecendo e acabar desenvolvendo uma lesão. Vale ressaltar também que a diabetes ela vai elevar os riscos de infecções nas feridas, que vão atrasar no processo de cicatrização. Nós temos também a imobilização, que é um dos fatores de risco mais importantes, que faz com que o idoso, quando ele está acamado, quando ele é cadeirante, ele fique por muito tempo na mesma posição. E isso vai fazer uma pressão, uma fricção nas proeminências ósseas. E quando é associado a esses fatores, acaba desenvolvendo a lesão por pressão. As incontinências, tanto urinárias quanto fecais, elas podem desencadear o desenvolvimento da lesão. Por quê? Pelo fato da pele ficar em contato com essas fezes, com a urina, isso vai deixar a região úmida, que promove um espaço favorável para a proliferação de bactérias e, consequentemente, de lesões. Por fim,
e as deficiências, né, e a ingesta hídrica inadequada, pois elas vão alterar a capacidade de regeneração da pele e vão proporcionar um ressecamento da pele também, né? Aqui, o desenvolvimento das lesões então nos idosos é algo bem comum e que é possível de ser evitado. Com relação aos fatores de risco dito anteriormente e comparado a alguns estudos, foi possível a gente notar uma alta incidência do desenvolvimento de lesão por pressão. Como, por exemplo, eu trouxe esses dois estudos, que eles mostram que o desenvolvimento da lesão em idosos com fratura foi de 36%. Por que isso acontece? Devido a uma provável imobilização, né? Uma troca de decúbito ineficaz e falhas na assistência de enfermagem. A mesma coisa acontece com os idosos institucionalizados, que por muitas vezes eles ficam apenas sentados ou são acamados e acabam passando despercebidos. Dando continuidade, então, em relação às lesões, as feridas elas vão ser uma perda da continuidade da pele. E elas podem ser classificadas em agudas e crônicas. As feridas agudas, elas são geralmente relacionadas a traumas, a queimaduras, e elas possuem uma cicatrização bem rápida. Já as feridas crônicas, elas devem receber uma atenção maior, porque geralmente são as que demandam mais cuidado e maior tempo de cicatrização. Necessitam, além de cuidados contínuos, uma troca de curativos com maior frequência, e é nessa classificação que entra as lesões por pressão. Aqui nós temos diversos tipos de feridas, e todas elas vão merecer um olhar atencioso do profissional de saúde, em especial o enfermeiro. Como exemplo, nós temos a lesão por pressão, que é o tema do nosso mini curso, mas também nós temos feridas relacionadas a cirurgias e a patologias, que também são muito comuns nos idosos. Nós temos então as úlceras venosas, as feridas oncológicas, as feridas provenientes de doenças neuropáticas, como a diabetes, né, que já foi dito que é um fator de risco, que pode gerar o pé diabético. A lesão por pressão, então, propriamente dita, ela é causada por uma pressão prolongada e um cisalhamento na pele sobre alguma proeminência óssea, ou também por dispositivos médicos mal colocados, como, por exemplo, as próteses apertadas ou muito largas. Diante disso, então, nós podemos classificar a lesão em 4 estágios. O primeiro, a pele vai se encontrar íntegra ainda, apresentando apenas um eritema ou vermelhidão. Na segunda, já ocorre uma perda de tecido, ou seja, ocorre uma lesão na epiderme. Portanto, ela possui um leito viável, rosado ou vermelho e vai estar úmido e é uma ferida mais superficial. No terceiro estágio, ela ocorre a perda da espessura da pele. Ou seja, a gente vai atingir a epiderme e a derme, né? Podendo estar presentes tecidos de granulação ou tecidos desvitalizados. E por último, a gente tem o quarto estágio. O quarto estágio, ele lesa toda a pele, epiderme, derme e hipoderme. Ele atinge órgãos, músculos, ossos e pode ser encontrado nele tecidos necróticos também e a presença de bastante exudato. No que se diz respeito então ao tratamento das lesões, o COFEN ele traz uma total autonomia para o enfermeiro com relação ao tratamento e à prevenção dessas feridas. Pela resolução número 567/2018, ele dispõe no artigo 3º que cabe ao enfermeiro da área a participação na avaliação, na elaboração de protocolos, na seleção e indicação de novas tecnologias em prevenção e tratamento de pessoas com feridas. O enfermeiro, então, durante o tratamento, ele vai realizar o curativo, sempre retirando o curativo anterior, fazendo a limpeza da ferida, sempre em direção única e uniforme, do mais limpo para o mais sujo, observando os aspectos daquela lesão, como que ela está, o tamanho, profundidade, quais os tecidos que estão presentes naquela lesão, se tem exudato ou não, e a realização do desbridamento, que é a retirada de todo o tecido não viável para uma melhor cicatrização da ferida. E aplicar a cobertura, né, que é o tratamento. Com relação a essas coberturas, existem inúmeras delas. Elas vão ser escolhidas pelo enfermeiro de acordo com a sua avaliação e do que a ferida está necessitando, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de cobertura. Nós podemos ver aqui nessa imagem. O alginato de cálcio, ele pode ser usado em feridas agudas ou feridas crônicas, moderadamente ou muito exudativas. E o alginato ele também pode ser usado na
nas feridas com áreas que tem esfacelos. A gente tem também o carvão ativado, que ele é utilizado nas feridas que têm um odor fétido, geralmente são feridas contaminadas. O hidrocoloide, ele pode ser utilizado em feridas de pouco a moderado exudato. Pode ser usado em tecidos necróticos, pode ser aplicado nas lesões por pressão, nas úlceras venosas e nas feridas cirúrgicas, além também de servir como uma proteção e uma prevenção de áreas de risco, de pressão, né, por dispositivos médicos, como por exemplo as próteses. A gente pode colocar o hidrocoloide antes de inserir a prótese, que é uma maneira de prevenção. O hidrogel, ele pode ser utilizado nas feridas limpas, com pouco ou sem nenhum exudato, e sem infecção também. A gente tem os filmes, ou as membranas de poliuretano, que podem ser utilizadas para o tratamento das feridas superficiais, secas ou com pouco exudato. Ele também serve de proteção da pele em pontos de riscos, como o hidrogel. A papaina, a gente tem, que é bem utilizada para o desbridamento enzimático dos tecidos necróticos. A gente tem os ácidos graxos, que são óleos vegetais, ricos em ácidos graxos essenciais, que tem função de hidratar a pele, de proteger. E por fim, a gente tem os antissépticos, que são utilizados na fase de limpeza das feridas. Como exemplo, a gente tem a clorexidina. Diante de todos esses aspectos, então, e das complicações que a lesão pode trazer, nós devemos nos atentar à prevenção. O profissional, ele deve estar atento sempre e também orientar os cuidadores e os familiares dos idosos com relação aos pontos onde podem desenvolver as lesões, como está sendo mostrado aqui nessas imagens. Em proeminências ósseas decorrente do cisalhamento e da pressão que é exercida por longos períodos, né, que por isso que a gente deve estar sempre atento e ressaltar ao cuidador, orientar o cuidador, que a mudança de decúbito ela vai ser essencial. E essa mudança ela pode ser realizada de 2 em 2 horas e pode evitar a lesão, né, sendo esse um método bem eficaz de prevenção. Aqui nós temos outros métodos, então, de prevenção das lesões por pressão, que são a avaliação criteriosa da pele dos idosos. A gente pode realizar isso durante uma internação e orientar para os acompanhantes que façam em casa, na hora do banho, se faz uso de fralda, na hora de trocar a fralda, ver se tem áreas vermelhas, que inclusive é o próximo método de prevenção, que é observar esses sinais de vermelhidão na pele, né? Manter uma boa higiene corporal, como já foi dito no caso das incontinências, dos idosos que usam fraldas, eles possuem um maior risco para o desenvolvimento das lesões e por isso é importante uma troca de fraldas frequente, a fim de evitar, né, que aquele local fique úmido por muito tempo. Hidratar a pele é bem importante por conta do ressecamento que ocorre com o processo de envelhecimento. Manter uma boa ingesta hídrica e nutricional, pois ela vai favorecer uma melhor cicatrização nas feridas. Manter os lençóis limpos, esticados, utilizar coxins e apoios, né, para a proteção das proeminências. São orientações bem importantes para os idosos. Eles também, nós como enfermeiros, nós devemos trabalhar bastante na promoção e na prevenção dessas lesões. A gente tem um papel fundamental para estimular essas intervenções, tanto dos cuidadores, como nós mesmos realizarmos, né, durante uma internação, alguma coisa assim, uma visita. E a ação, então, do enfermeiro, a gente pode se basear nesses quatro pilares, que são a avaliação do potencial de risco, os cuidados com a pele, o tratamento premeditado, a diminuição da carga mecânica e o uso de superfícies de suporte. E, por fim, a educação dos pacientes e dos acompanhantes, né? Orientar que a gente deve estar sempre deixando a pele bem hidratada, bem seca, avaliar esse potencial de risco, se o idoso é acamado, se o idoso é cadeirante, se ele fica muito tempo nessa posição, orientar a mudança de decúbito e tudo que já foi dito anteriormente. Bom, então essas foram as referências que eu utilizei para a elaboração desse mini curso. Aqui está o nosso Instagram, nosso Facebook do GEBS. Aqui o meu e-mail está disponível para qualquer consideração, questionamento. E eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Muito obrigada.